Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Flamengo e São Paulo. Agora nós vamos com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. Corinthians entra em campo só no sábado contra o Galo e a diretoria está aproveitando essa semaninha de folga para resolver a questão dos salários atrasados. Como que é isso, Jonas? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Queria e muito o Corinthians estar entrando em campo na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil, quartas de final, mas não é o caso, né? Timão eliminado pelo América Mineiro, que vai pegar o Internacional. Agora o Corinthians tem pela frente só o Campeonato Brasileiro e por isso, né, gente, semanas livres, né? Um calendário mais espaçado, mais tranquilo. Oportunidade também para resolver pendências e a diretoria, como você disse, Michele, pretende até sexta-feira dessa semana quitar os 3 meses de salários atrasados, agosto, setembro e outubro. Expectativa de que até sexta-feira os jogadores recebam na conta os salários atrasados, um problema constante nesse ano de 2020 aqui no Corinthians. Oportunidade também para o Wagner Mancini dentro de campo ajeitar a equipe, né? Ele já deu uma leve organizada no time, isso é muito nítido para a gente que acompanha os jogos do Timão. Inclusive o retrospecto do Mancini ajuda a comprovar essa tese, né? Comparando o Mancini com os outros 2 treinadores que estiveram à frente do Corinthians na atual temporada, ele tem o melhor aproveitamento. A gente até coloca na tela para vocês, aproveitamento, por exemplo, do Thiago Nunes, comparando aí com 7 jogos que o Mancini já esteve à frente do clube nessa passagem dele pelo Corinthians. Os primeiros 7 jogos do Thiago Nunes, ele teve 3 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, um aproveitamento de pouco mais de 47%. O Coelho, que esteve exatamente 7 jogos à frente do Corinthians, conseguiu apenas 1 vitória, foram 3 derrotas, 3 empates e um aproveitamento de 28,5%. E o Mancini, até agora, em 7 jogos, é o que tem apresentado o melhor desempenho. São 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, um aproveitamento de 52,3%. Então parece que está no caminho certo. Não está fácil ajeitar esse Corinthians, preocupa, a luta é contra o rebaixamento, mas o Mancini aos poucos vai tentando arrumar a casa e agora com mais tempo para trabalhar, né, gente? É muito interessante, Jonas, essa análise que você fez dos 7 primeiros jogos, né? Então o Mancini realmente está mostrando um serviço muito melhor do que o seu queridinho Thiago Nunes, que aliás desapareceu, na verdade, e não quer falar, não dá entrevista, o homem sumiu. A questão é que também a frieza dos números nem sempre retrata a realidade. Bom, mas não. Não, calma. O aproveitamento do Wagner Mancini pode ser bom, mas pelo menos 2 vitórias foram conquistadas ao acaso. O Corinthians não jogou para vencer. O Corinthians não jogou para vencer o Atlético Paranaense, por exemplo. O Walter foi o grande nome do jogo. No último minuto, uma bola dividida do Xavier sobrou para o Everaldo. Mas o acaso faz parte do futebol. Sim, faz parte do futebol, mas para mim ele não diz muito sobre performance. Então são números que a gente acompanha, obviamente, mas que não me iludem. O Corinthians luta esse ano para não cair. Olha, você me lembrou aqui uma passagem que eu tive na minha vida como repórter. Em 2002, estava cobrindo a Copa do Mundo e o Brasil, na semifinal, pegou a Turquia. Né? E foi um jogo difícil pra caramba, os turcos engrossaram. E o Ronaldo fez um gol de bico. Né? Acabou fazendo um gol de bico naquele goleiro que, se ele colocasse, o goleiro pegava. Ele chutou de bico, acabou fazendo 1-0. Aí fomos para a coletiva, a primeira pergunta era minha. Eu perguntei para o Ronaldo, fenômeno, Ronaldo, você fez um gol de bico hoje ou foi impressão minha? Aí ele respondeu para mim, por quê? Gol de bico não vale? Quer dizer, ele assumiu que gol de bico vale. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, se o Ronaldo Fenômeno fez um gol de bico, por que o Corinthians não pode ter 2 vitórias apertadas, suadas, rasgadas, por acaso? Claro que pode. Claro que pode. O acaso faz parte do futebol. Isso aí, a sorte também, porque é energia. O Mancini chegou com uma energia melhor, que já deu uma melhorada nos anos. Você viu com o Coelho como a coisa estava feia? Estava feia demais. Jonas Campos, de volta do Parque São Jorge. Corinthians vai ter reforço importante para o jogo de sábado contra o Galo, Jonas? Conta pra gente. Fala, Mi, reforço importante, reforço de peso. O atacante Jô está de volta, né? Vinha se recuperando aí de uma lesão na panturrilha direita. Está de volta e hoje ele já falou à TV oficial do Corinthians sobre esse retorno, já se colocando à disposição para o duelo de sábado contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Vamos ouvir, portanto, o atacante Jô.
A recuperação foi boa, né? Um pouco longa, claro, devido à lesão que teve, né? Mas acabou sendo bom para mim aprimorar minha parte física, né? Isso, então eu já me sinto muito melhor, né? De quando eu cheguei, não tive esse tempo, até pelo fato de eu ter acelerado a minha volta, mas agora me sinto bem melhor e pronto para poder ajudar, né? No próximo jogo aí, se for possível. 1, 2, 3, 4. O Jô já está de volta, né, gente? Mas quem volta só no ano que vem é o garoto Gustavo Mantuan, lembra? Titular aí em alguns jogos com o Wagner Mancini, marcou um gol importante contra o Vasco lá em São Januário. Foi servir a seleção brasileira sub-20 e num jogo treino contra o Corinthians sub-23 acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia hoje, muito bem sucedida, só em 2021. Corinthians sabadão pelo Campeonato Brasileiro, além do jogo volta a ter o Rony à disposição, Bocelli ainda é dúvida e para essa partida o Mancini não conta com Fábio Santos, Otero, Casares e o Xavier, esse último suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michele. Obrigada, Jonas Campos. O Jô vai fazer diferença com essa volta dele? O Jô é um jogador importante, só que a bola precisa chegar nele também, né? E não estava chegando. O Wagner Mancini tentou um esquema com um falso 9, depois apostou no Davó. Agora o Jô tem categoria, é um jogador experimentado, sabe prender a bola, sabe fazer o pivô, finaliza bem. Então, você não pode prescindir de um jogador como o da categoria e com a experiência do Jô. O Mancini vai ter que fazer uma mudança tática para poder aproveitar melhor o jogo, né? Ele vai ter que jogar um pouco com a marcação, a linha de zaga tem que jogar um pouco mais para frente, para empurrar, né, o time para cima do jogo, né? Não pode ficar tanto para trás da intermediária, né? É uma mudança tática complicada de fazer, porque quando o cara grita sai, tem que sair todo mundo, né? Ou senão acaba tomando um gol, né, por falta por distração, né? Por não fazer a linha burra, como falava o Mário Sérgio, que de burra não tinha nada, era a linha inteligente, que evita muitos gols. Mas o Jô, evidentemente, que é um grande reforço. Para quem tem Davó, né? O Jô, pelo amor de Deus, a diferença é enorme.